Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira. E hoje nós vamos fazer aqui um episódio especial que a gente nunca fez antes, ok? Eu quero até que você assista e fale para mim se você gostou desse formato, nos fala aqui nos comentários. Nós vamos fazer o seguinte hoje no Copiando Jesus. Eu não estou sozinho aqui, hoje eu estou com essa mesa abençoada que é o presbitério da família Dizascope. Pode colocar aqui, Natan, toda essa galera. Obrigado por vocês estarem aqui. Vai ser muito bom. O que nós vamos fazer aqui? Nós escolhemos um tema e nós temos essa caixinha aqui. E não tem um host hoje nesse podcast, tá? Nós vamos cada um ir pegando uma pergunta que tá aqui. Eles não sabem quais são essas perguntas. E nós vamos juntos conversando aqui. Porque é até um pouco do que a gente vive como uma liderança plural, onde cada um vai trazendo a sua perspectiva do que já aprendeu do Senhor. E nós vamos chegando, então, numa resposta juntos aqui. Vai ser muito legal. E se você curtir esse formato, eu queria te fazer um pedido. Que você comentasse aqui nos comentários qual é a liderança de qual igreja você gostaria que a gente trouxesse aqui pra gente trocar uma ideia, beleza? Quem sabe a gente consegue entrar em contato com outras lideranças aí e ter esse tempo aqui. Então vamos lá? Preparados? Vambora, podcast de hoje. Se você lidera um ministério, uma igreja, tem algum projeto cristão, vale a pena você conhecer a Reveste. A missão dessa marca é clara, é desenvolver produtos com propósito, excelência e dedicação, ajudando a transformar ideias em realidade. Seja assim, camisetas, uniformes, kit de evento, qualquer outro material, a Reveste é especialista em tirar sonhos do papel. Um dos grandes diferenciais é o time de designers que está pronto para criar junto com você, pensando em cada detalhe para que o resultado final represente exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem mais, a Reveste não trabalha com pedido mínimo, o que facilita muito para projetos pequenos quanto para grandes demandas. E o outro ponto que faz tudo isso ainda mais especial é que parte dos lucros é destinada a missões. Ou seja, além de desenvolver produtos, você também participa de algo muito maior. Aqui no Dizascope, a Reveste já é uma parceira de caminhada. Eles têm desenvolvido nossas camisetas, uniformes, kits de conferencista, brindes lá do Clube da Val e até presentes para preletores dos nossos eventos. É uma parceria que tem somado muito e que a gente confia para indicar. Se você precisa de alguém que une propósito, excelência e ainda investe no reino, a Reveste é uma escolha certeira. Vamos lá então, eu vou começar. Beleza? Então assim, não vai ter para quem é a pergunta, todo mundo tem liberdade de ir falando aí e a gente tenta chegar numa resposta aí juntos, beleza? Olha só, o discipulado acontece mais no púlpito ou na mesa das casas? Porque tem duas, né? Hoje tem duas linhas rolando aí. O discipulado acontece mais no púlpito ou na mesa das casas? Começa. Posso começar? Beleza. Introduzir. Eu acho que as duas coisas. Então, Fábio Bravo. Fala o nome a primeira vez que for responder. Pra galera Fábio Bravo. Bom, eu acho que as duas coisas. O discipulado acontece nessas duas dinâmicas, porém cada uma tem o seu perfil. Uhum. Então tem coisas que acontecem no domingo, no discipulado de púlpito, que não vai acontecer no discipulado da mesa, assim como o contrário também, tem coisas que só dá para ser tratado na mesa. Então acho que os dois têm o mesmo grau de importância, ok. Porém eu acho que talvez hoje seja um tempo de a gente firmar muito essa questão e tentar trazer evidência a essa questão do discipulado da mesa. Okay. Porque eu acho que o comum hoje em dia, talvez a minha leitura, pelo menos, da igreja no Brasil, seja que isso acontece muito mais no púlpito e então a gente acaba que a igreja fica manca de uma forma de ser discipulada, né? Fica faltando alguma coisa. Então acho que talvez seja um tempo de a gente dar ênfase mais a uma, mas não porque ela é mais importante, mas porque talvez tenha menos. Envergou para um lado, então a gente precisa equilibrar essas coisas. Interessante. Tá bom. O que mais? Marcos Ricardo. Começamos com uma tranquila, né? De boa. Vai, Marcos Ricardo. Tá tranquilo. Não, mas dá pra complicar ela. Dá. Vamos manter ela tranquila, Eu tô aqui pra isso. Eu não saí de casa pra... Não concordo. Eu não saí de casa pra botar de Eu tranquilo. não vim de Cuiabá aqui para... Eu concordo com
Fábio, no sentido de que o púlpito, ele dá esse eco, um pouco mais pessoas, e dentro daquela abordagem que a gente fala ali no aconselhamento do Ministério Público e do Ministério Privado, né, e o aconselhamento de mesa te permite ministrar a palavra de maneira privada, aí sendo mais intencional e permitindo algo que não é possível numa reunião de domingo, por exemplo, a troca, né? Que você ministra, a pessoa responde, aí nessa dinâmica de troca, eu acredito que é mais fácil a eficácia do discipulado, Cristo sendo formado na pessoa mesmo, porque a mesa permite uma troca diferente do púlpito. É verdade. Até porque talvez o de domingo acaba precisando ser mais genérico, né? Um pregador, ele tá pregando para 500 pessoas, tem novos convertidos, tem velhos, tem novos de idade que não passaram por certo tipo de coisas, outros já passaram. Então, os exemplos, essa interação que a gente tem quando a gente está pregando, a gente precisa ser mais genérico no sentido de que para aquela palavra fazer sentido para todos, né? Mas na mesa a gente consegue ir especificamente aprofundar dentro do contexto daquela pessoa, né? A aplicação, né? Muito bom. E eu também acho que a gente precisa até dar uma ênfase. Quando a gente fala na mesa, nós não estamos falando em uma reunião propriamente que você tem que estabelecer, marcar um horário lá na mesa. Nós estamos falando na comunhão, na proximidade, que pode ser em qualquer atividade do dia a dia que você traga alguém para próximo e possa ir ter essa troca na vida ali, né? Não uma reunião formal para o discipulado, porque aí eu não, até não porque creio que seja eficiente. eu vejo que as mais poderosas já aconteceram na minha vida, e por exemplo, até hoje, discipulando meus filhos, por exemplo, as mais poderosas não são marcadas, porque é uma situação que aconteceu, né? Sim. Então acontece um fato, e aí você para na hora ali, peraí, opa, vamos pegar isso aqui, vamos conversar, tem uma mentira aqui, tem um sofisma, o que a palavra diz, e aí você, na hora ali, então não dava pra marcar horário para aquilo, né? E eu creio que tem uma diferença também, né? Michael Barroco aqui. Eu creio que tem uma diferença também, porque que a mesa, ela dá oportunidade daquele que está sendo, né, pro discipulado, ele falar também. E diferente de, por exemplo, o púlpito. O púlpito não é praticamente um monólogo, né? Não tem, né? E quando a gente coloca ali na mesa, a gente sabe o que está passando no coração lá do outro. Então existe essa forma, né, intencional, né? E também a gente pode, né, aprofundar mais. Muito bom. Fábio Coelho, eu vim para trazer paz aqui nessa mesa. Amém. Amém. Eu creio que seria bom a gente tentar definir o que é discipulado, né? Legal. Que eu creio que discipulado, a gente tem conversado bastante sobre isso, é o processo... Inclusive tá para sair um livro aí sobre discipulado, aguardem. Aguardem. Então, o discipulado é o processo que leva alguém a se tornar mais semelhante a Jesus. Ou seja, é um processo que ajuda pessoas a contemplar Jesus e imitá-lo. E o objetivo é se tornar alguém parecido com Jesus, ou seja, ser uma cópia de Jesus. Então, e aí entra uma grande polêmica que foi criada por movimentos distintos, que como que é esse processo? Então, você tem uma igreja, um estilo de igreja mais tradicional, que é baseado no púlpito. E você tem movimentos, principalmente nos últimos 20, 30 anos, muito forte de discipulado, que se chama discipulado 1 a 1. Então, tanto discipulado que é chamado 1 a 1, ou de grupos pequenos, de vários nomes, né? Inefáveis, onde tem como esse objetivo o discipulado. Só que a gente precisa entender que o processo, que o padrão que a gente tem de discipulado na Bíblia é Jesus. Então, Jesus é o padrão de como se faz discípulo. Tanto é que quando ele envia, ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer aquilo que eu ordenei. Ou seja... Eu sou o padrão. Eu sou o padrão. Então o padrão é aquilo que eu fiz e é com vocês. Então agora vocês replicam isso aí. E como que Jesus faz isso? Jesus faz isso das duas formas. É verdade. Então, Jesus, ele chama pessoas para um relacionamento pessoal, mas não individual, mas coletivo. Então, ele tinha um relacionamento pessoal com os discípulos, mas o discipulado ele não fez separadamente, 1 a 1. Não, ele chamou pessoas para serem seus amigos, viajar com ele, morar com ele, ter comunhão. E nesse processo coletivo, que em discipulado... momento que era 1 a 1, tinha outros assistindo. Entendeu? Havia uma exortação, tipo, só para Pedro, por exemplo. Pra trás de mim, Satanás. Mas eu acho que os caras estavam vendo. Inclusive... Eu acredito que até quando Jesus chamava a parte, tinha a ver também com aquilo que ele estava desenvolvendo coletivamente.
Então, até a gente, olha, né, o seriado The Chosen aí, né? Ele mostra isso. Até as crises que eles tinham era material de discipulado. Sim, ele Então, o aproveitava discipulado, ele era pessoal. Então, ele era na mesa, na refeição, era viajando junto, era estando junto. E tinha isso, mas era coletivo. E Jesus fazia isso tanto numa refeição, mas também pregando sobre o reino de Deus para muitas pessoas. Então, o discipulado de Jesus, ele funcionava tanto na pregação, como também nesse ambiente, porque eu creio que esse é o processo. E aí o Fábio falou uma coisa que eu acho que é legal, que é as duas coisas são importantes. Porque qual que é a tendência? É um movimento dizer, não. Que o discipulado é a reunião com duas pessoas. Aí o outro, né, uma igreja mais tradicional, não, o discipulado acontece com a pregação no púlpito. Mas a verdade é que não tem o mais importante. São formas distintas de chegar no mesmo... Você pensa, por exemplo, lá quando os discípulos falaram a gente não está conseguindo curar esse enfermo. E aí Jesus vai lá e ensina algo sobre jejum e sobre incredulidade, que talvez Jesus não saiu de casa e falou assim, hoje eu vou ensinar isso lá. Mas por causa de uma situação do cotidiano, ele aproveitou para trazer um discípulo. Então, assim, não é só esses dois tipos de discipulado, púlpito ou mesa, mas que os dois sempre partem de alguém que vai fazer isso pro outro. Mas um talvez aconteça isso no púlpito, mas um na mesa não é tipo assim, então vou fazer o discipulado na mesa. Então eu vou chamar esse discípulo e eu vou falar um monte de coisa para discipular. Não, mas o convívio vai trazer questões, como você falou, com o nosso filho acontece isso. E nessa oportunidade a gente aproveita, né? Então, porque eu acho que o discipulado no púlpito, ele é mais... É um ensino sob a doutrina de Cristo. Então ele é mais geral, ele se aplica a todo mundo. E o na mesa é mais como você aplica isso na sua vida. Só que não tem... isso aqui é mais importante. Não, os dois são importantes. Jesus ensina o Sermão do Monte, ele ensinou para um monte de gente. E aí, o que ele tá fazendo ali? Discipulando. Mas realmente, eu não tinha parado pra pensar assim, né? Várias vezes nesse discipulado menor, de grupos, era o conteúdo da pregação, né? Mas o que é aquela parábola? Não entendemos. E era a pregação, né? Como é que aplica isso, né? Então eu acho que essas duas coisas... Muito bom. Beleza. Segunda rodada. Sou eu agora. Vamos ver quem tem a mão. Porque tem uma aí que é a mais difícil. Brincadeira. Alguém. O que muda quando entendemos que discipulado não é ensinar conteúdo, mas formar Cristo em alguém? Pode acontecer algumas perguntas, a gente já ter meio que respondido, a gente pode só empacotar e seguir, mas essa eu acho que é uma coisa importante. Uma coisa interessante, né, o discipulado, essa caminhada também, né, junto, nos ajuda a formar o caráter de Cristo na vida de alguma outra pessoa. E uma coisa interessante que eu sempre estou pensando, né, sobre isso, que para que eu possa formar Cristo em outro, eu tenho que me permitir deixar o Cristo ser formado em mim. Não tem como eu discipular alguém se eu não estou com uma vida em Cristo Jesus. Então hoje a gente vê uma gama de pensamentos e coisas e pessoas que têm estão querendo, né, discipular pessoas, estão querendo formar Cristo, né, em outros, mas não tem um testemunho de uma vida assim. Eu vejo Paulo falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cara, é um nível bem alto, mas é um nível, né, possível. Ser imitador de Cristo. Então, quando a gente vai pensar, quando que Jesus ele vai mandar a gente ir e discipular as nações, né, parece que é algo assim, cara, as nações, né, mas você vê na caminhada de Jesus ele parando por uma pessoa. Então ele está numa multidão, no tanque lá, e todo mundo esperando para as águas serem ali, né, agitadas, ele passa por todo mundo e para por aquele homem coxo. Tem uma multidão atrás ali dele, alguém toca nele, né, uma mulher, e ele para ali por ela. Tem uma outra, né, multidão, e Zaqueu, ele tá na árvore, ele para ali pro Zaqueu. Então existe uma condição da gente formar Cristo, né, em outro através da caminhada, através da paciência da caminhada. Então eu creio justamente naquilo que estávamos, né, falando, né, anteriormente, desse, né, discipulado, né, coletivo, mas a vida acontece entre né, os cultos, né, entre, né, os cultos, né, públicos. Então é um momento onde que a gente não somente vai demonstrar através de palavras, mas também através de uma vida, né, rendida ao Senhor. E até é uma tentação dessa mesa aqui, né? E até de bastante gente estar nos ouvindo, porque
Não adianta. A galera que consome o podcast e ouve as pregações e tal, tem assim uma tendência a ser conteudista, né? E aí acho que a grande questão é essa. Discipulado não é só um transmitir de conteúdo. Porque por muito tempo foi isso, né? Ó, vamos pra sala de discipulado. Lousa, revistinha e a gente aprendeu um novo conceito. E é importante, tem esse papel, Jesus ensinava. Mas é mais do que isso. E um exemplo que sempre fica me vindo à cabeça é o seguinte, por exemplo, comer salada vai funcionar para quem entende o mecanismo e para quem não entende, né? Entendi que esse tomate tem a vitamina e o alface tem, e aí quando entra no meu organismo funciona dessa forma e tal. Então pro nutrólogo formado em medicina lá tal funciona, e para meu filho que não sabia ler até ontem funciona, entendeu? Então, porque tem uma questão que é obediência, né? E que envolve a fé e obediência. Então tem muito mais a ver com essa obediência, porque de certa maneira quando você começa a estudar tal, começa a gerar umas crises no seu coração. E é principalmente com as nossas irmãs do coque. Que você olha e fala assim, cara, é muito Espírito Santo ali, é uma vida muito piedosa, é uma santidade, mas você vai discutir alguns termos teológicos, não entendeu, e ainda faz uma interpretação errada ali de um texto e tal. E aí você fica, tá, o que vale mais agradando a Deus? O que vale mais? Saber mais? E aí você entra numa crise assim, de novo, até não é o mais importante, menos importante, mas que vale a reflexão, assim, né? De tipo, o que o senhor está esperando da gente, né? A impressão que eu tenho é que a gente se perde quando imagina que o discipulado se dará só por conteúdo e esquece que ele é por afetos, né? A gente ganha o coração primeiro, a gente confia o coração primeiro, e aí depois transmissão de conteúdos, mas dentro desse comprometimento de que Cristo seja formado não só no outro, mas também formado em você que está ali nesse processo, e só se dará nesse ambiente de amar uns aos outros, nesse ambiente dos afetos. E a gente está querendo que a pessoa ame a Deus, né? Não é só que ela tenha todo o entendimento, passa por isso também, mas que ela ame a Deus, então tem afeto. É, né? Afeto, e não é só conteúdo, né? Eu lembro muitos anos atrás, a gente começou, quando comecei ali a pastorear e tal, eu lembro que eu cometi um erro meio recorrente até a se aprender com o passar do tempo, assim. Eu lembro que eu falava coisas tipo, se você é cristão, eu pregava isso de púlpito na minha igreja local, e não ora pelo menos 2 horas por dia. Assim, olha a vida de Jesus. De nada. Jesus acordava de madrugada, depois de fazer muitos milagres e curar uma cidade inteira, e ele ia orar de madrugada. Se Jesus precisava orar, você precisa orar pelo menos 2 horas por dia, pelo menos 3 horas por dia. Porque olha os grandes homens, grandes mulheres de Deus, tem um testemunho de tantas horas orando. E tinha uma impressão de uma... Eu acho que até o meu coração estava correto no sentido da intenção, mas a falta de uma sensibilidade pastoral para o discipulado fazia com que o coração de uma mãe que acabou de receber ter um filho se fechava. Tipo assim, eu não tenho 3 horas para orar por dia, logo eu sou menos cristã. E isso ia trazendo um peso de eu não vou conseguir fazer isso. Então, conhecer as pessoas e a realidade diferente de pessoas. Esses dias eu estava ouvindo um irmão falando conversando comigo sobre o problema de saúde gravíssimo que o filho dele tem. E eu fui ouvindo aquilo e me dando uma vontade de chorar com aquilo tudo, imaginando meu filho naquela situação, e era uma situação bem, bem difícil que ele estava vivendo por muitos anos. E aí na hora me remeteu às vezes eu tô pregando ou liderando música e falo assim, pô, a gente tá cantando aqui e parece que a pessoa tá no mundo da lua. Todo mundo que tá ouvindo isso aqui deveria estar... Só que ao mesmo tempo, assim, calma, se eu conhecesse os dilemas de cada pessoa, a realidade da essência do que a gente está querendo passar não muda. Mas a forma que você vai acessar aquele coração... paciência, né? Exatamente, num tempo diferente, num time diferente, numa forma de comunicar diferente, você consegue ganhar o coração e ir levando para a essência, né? Mas a linguagem, a forma, o amor daquele que está discipulando e não só despejando conteúdo, isso faz total diferença nessa relação discipular, né? Tem uma palavra que eu acho que Jesus fala em Mateus 28, que é a chave, que é a seguinte: façam discípulos ensinando a guardar aquilo que eu ordenei. Guardar, ou observar, ou praticar, ou obedecer. Então essa palavra é a chave, porque não é só ensine aquilo que eu ensinei. Porque não é só, eu te passei um conteúdo, agora você vai e passa o conteúdo para frente. Não é isso que ele está falando.
Ensinem pessoas a obedecer, ou seja, praticar na sua vida aquilo que eu ensinei. Aí eu acho que aí que é o ponto. Sim. Porque você entra na vida, né? Sim, e não é possível só faço o que eu faço, que eu falo e não faço o que eu faço. Porque o ensinar a obediência implica em eu ver a obediência. E demonstrar, né? Ela tem que ser demonstrada, né? Porque senão não é possível falar que eu estou num discipulado onde o meu discurso é diferente da minha prática, e com esse compromisso estabelecido por Jesus, que é ensinar a obediência, aquele que está envolvido no processo ali, ele precisa ver como que a obediência se dá na prática. E aí não pode ser também no ambiente controlado. Por isso que sala, horário agendado, não funciona muito, porque como que eu obedeço diante de uma situação adversa que surge, seja lá no trânsito, seja lá, né, em outro local, como que eu obedeço quando algo desfavorável te pega de surpresa? Porque eu gosto de comentar que a obediência, ela tem muito a ver com como que eu vou reagir do que como que eu vou agir. Né? Porque agir eu já pensei, o ambiente está controlado, eu estou preparado. Mas as minhas reações revelam muito disso, de como o meu espírito já se dobrou diante de Jesus. Que está de automático. De tal forma que eu reajo já em obediência. Eu não preciso parar para obedecer, para ponderar se eu vou obedecer ou não, porque eu já estou reagindo de obediência. Eu acho que aí é no convívio mesmo. É lógico que a aula, ela vai ensinar o conceito, né? Mas a vida, eu acho que ensina como praticar isso. Tem uma passagem que eu gosto muito, assim, que é aquela, quando o Jetro aparece, né? Quando Moisés, ele tirou o povo do Egito, né? Atravessou o Mar Vermelho, aquela maravilha. Aí Jetro aparece, né? Parece só depois tá tudo bem também, exato, né? Ele olhou, o faraó já morreu? Já. O exército já morreu tudo? Agora chega. É sem vergonha. Mas aí Jetro aparece, e Jetro parece ser um cara sábio, né? E ele tem uma reunião com Moisés. E aí o versículo vai dizer assim: e Moisés contou tudo que Deus tinha feito, e Jetro se alegrou. Aí termina a reunião, né? Ou seja, eles foram tomar um café, e Jetro perguntou: aí, como é que tá tudo? Tá tudo bem. Aí ele descreveu. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Falou tudo, tal, não sei o quê. E é o famoso café de discipulado. Como é que tá a tua vida? Tá tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bem. Só conta coisa boa? Conta tudo o que é contar de bom. Aí de que no outro dia, Moisés foi julgar o povo, e Jetro foi ver como que Moisés estava vivendo. Aí terminou, aí Jetro falou: Moisés chamou para a segunda reunião, né? Falei: Moisés, vem cá, senta aqui, querido. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. E aí Jetro dá um conselho sábio para ele, e ele tem que mudar a maneira de liderar. Só que aí entra o ponto do engano, né? Ele não sabia que estava errado, porque ele estava achando que estava fazendo certo, mas alguém teve que olhar para como ele vivia para poder dizer: cara, isso aí que você está fazendo vai matar você, sua família, e o povo está sofrendo. Ou seja, tu está fazendo, você precisa de um ajuste. E aí que eu acho que é a diferença de conteúdo para a vida, né? Porque assim, a gente pode dar aulas de teologia, e a gente ama dar aula de teologia, todo mundo aqui ama teologia, ensinar, escola, conferência. Mas, cara, e isso faz parte do processo de discipulado. Mas se não tiver essa parte, de eu olhar para como você lida com dinheiro, como você aplica a sua teologia, como você trata a sua esposa, como você lida com o filho, com a vida, com o tempo. Então eu acho que é aí que é a profundidade de ensinar como guardar aquilo que Jesus Eu creio que testifica também o que você fala, né? A vida que você está vivendo ali, né? Testifica o que você está falando. Então, durante, né, o discipulado, você vai ter que apresentar um caminho, entendeu? Eu acho que é por isso que, após ele ter falado para a gente poder a gente ali, né, guardar aquilo que a gente, né, aprendeu, ele faz a promessa: eu estarei com vocês todos os dias. Então, se não tiver o Espírito no meio de tudo isso, o discipulado é manco, né? Se não tiver a vida nele, como que a gente vai ensinar as pessoas acerca de Cristo, sendo que a gente não tem, né, o Cristo? Então esse, para mim, é o fator, né, principal para aí, então, começar a formar Cristo na vida de outros. Muito bom. Eu fico sempre pensando, né, a galera que trabalha aqui no movimento, né? Então, por exemplo, tem a Kelly que trabalha na parte financeira do movimento, né? Tem o Souza, que é o gerente geral e cuida muito dessa parte, para mim, mais burocrática e dos impostos e do tal. Você fala assim, cara, se o cara continua membro da igreja, porque você tá vendo você pregar lá, mas de segunda a sexta, você tá falando aqui, ó,
faz assim esse pagamento, vamos lidar assim com essas coisas que são todas do bastidor, né? Então, é ali que você vai ter que falar assim, agora a minha vida aqui precisa testificar tudo que nós estamos pregando ali, né? E é nessa hora que você reforça a pregação ou você desfaz, né? A pregação. E aí eu acho, e pode ser que eu estou entrando em outra pergunta, que é um dos motivos de tanta gente fugir do discipulado. Porque é muito mais fácil você ficar dando aula de longe, né? Sim. E até da internet agora, né? Você dá aula de longe, né? E eu não preciso ficar testificando nada, né? Só a teoria tá ótima. Mas vai lá, Marcão. Pega o próximo aí. Marcão sempre vem com perguntas inefáveis. Ele quer ler primeiro. Leu antes, ele leu antes. Não gostei dessa, vamos fazer outra. E fazer discípulo é uma ordem de Jesus, porque tanta gente trata isso como opcional. Ótimo. Na minha avaliação, é que não só isso. A gente vive num tempo em que as pessoas têm olhado a relação com Jesus meio como que um à la carte, né? Ela está querendo pegar só aquilo que lhe é prazeroso. Ok. E como que o discipulado implica em conversas difíceis, em situações desconfortáveis, então as pessoas tendem a não optar por esse... No menu não quer esse prato. Tá. Porque ele é difícil para quem está discipulando naquele momento e para quem está sendo discipulado também. Porque não são raras as vezes que aquelas questões que nós estamos tratando, aquele momento Deus está tratando questões em nós, né? Em nós. Então, algumas pessoas têm como opcional, aí não é só que se dá isso em relação ao discipulado, se dá em vários aspectos da vida também, como uma falha de não obedecer aquilo que eu vos ensinei. E discipulado é algo que ele ensinou. Então, acho que esse é um problema. Eu tô numa fase difícil lá no meu devocional, que eu tô em Levíticos, né? E aí, meu irmão, você tirar ali a ministração de... E eu tava lendo o finalzinho de Êxodo e hoje foi o começo de Levíticos, né? E assim, uma coisa que me destaca lá é que toda hora aparece uma frase, né? E fez tudo conforme Deus tinha ordenado, né? E fez tudo conforme Deus tinha ordenado. Então é isso que você tá falando, né? Essa palavra tudo, né? Então é a cortina, a arca, o fecho, o formato, fez tudo. E aí você chega do 40, você tem a glória de Deus vindo e enchendo aquilo ali que foi um ato de obediência, né? E aí é muito assustador, Levíticos 10, né? Porque aí fala, e os 2 filhos de Arão pegaram lá incensário e fizeram fogo estranho. E a gente não sabe exatamente o que é, mas está assim, e não fizeram o que Deus tinha ordenado. Então eles foram no menu deles, falaram, essa parte que eu não gostei, vou fazer assim, né? E é o que a gente tem vivido, né? É como se você falasse, cara, se você quiser pegar só partes, não vai funcionar. É tudo. É lógico que é uma tentativa de tudo. A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai pecar, mas o coração precisa ser, cara, eu quero fazer tudo, né? Eu quero obedecer tudo, né? Critério também para decidir se é o tudo ou não é a obediência ao Cristo, não é seus traumas, não é as experiências negativas, né? Não isso é muito bom. As falhas que aconteceram. O que você decide ou não, se você vai fazer ou deixar de fazer, o quanto comprometido você está em obedecer. Porque razões outras surgirão que sempre vão te colocar neste lugar. Eu obedeço ou eu não obedeço? Porque a própria neutralidade diante de uma ordem clara é uma decisão de não obedecer. Uma omissão, né? Já é uma omissão, não tem. Eu creio que é algo, né, tentador, né? Então, quando a gente vai começar, né, a caminhar, né, para discipular alguém, a gente tende a fazer um amigo também. Então, a gente pode também fazer esse efeito ao contrário, da gente separar as partes que deveria falar e as que deveriam falar também, que são mais, né, pesadas, a gente separa. Só que a gente vê, cara, Jesus numa outra vibe, em outro caminho. Jesus, ele vira, né, para Nicodemos, ele fala, cara, você precisa nascer de novo. Cara, é duro. Sem dó. É duro, né, ouvir isso. E às vezes a gente, no automático, a gente torna a mensagem que é mais, né, pesada em algo, né, degustável. Para quê? Para gerar a relação. Mas nem sempre a relação verdadeira ela vai ser gerada através de coisas assim.
Então, às vezes é necessário e quase sempre entrar em assuntos complicados, né? A Vívia disse, fala, né, sempre que são, né, conversas, né, difíceis, mas sem nenhuma trilha sonora. Não é nem um filme, cara, é a verdade nua e crua que ela tem que ser, né, apresentada. Então, eu creio que para mim é uma das coisas que mais, assim, pesa. Eu sou uma pessoa que não gosta de pegar e confrontar o outro. Então, para mim isso pesa, porque quando eu entro em alguns assuntos, você vai ter que levar para o lado, né, de confronto. Sim. Mas Jesus, ele fazia isso, entendeu? Ele trazia também, lógico, né, a palavra que às vezes traz uma massagem, mas quase sempre era algo que iria tirar o cara da zona dele ali de conforto. Agora, essa pergunta é muito boa, né, se discipulado é uma ordem, por que não é feito? E ela é muito importante para essa mesa aqui, para quem está nos ouvindo, porque eu acho que todo mundo aqui concorda que é um dos grandes calcanhar de Aquiles hoje da igreja brasileira, né? Global, né? Global, mas né, como diz os jovens, com lugar de fala, né? A gente aqui da igreja brasileira, porque assim, a gente tem uma multidão na igreja brasileira, né? É assustador, assim, que você tropeça em crente, né? Onde você vai, é um crente, né? E aí a gente tem agora esse fenômeno novo para nós, né? Pelo menos eu que cresci na igreja, do crente, do evangélico não praticante. E tudo isso é resultado de uma incapacidade de discipulado nossa, né? Sendo uma ordem, por que vocês acham, além disso que o Marcão falou, que não tem sido executado? Eu acho que tem duas questões aí que precisam ser abordadas, que é falta de exemplo ou falta de instrução e também um espírito de consumismo, que isso é geral. Então, eu acho que são duas coisas. Uma é, o cara não faz discípulo porque ele não tem... Nunca aprendeu. Ele nunca aprendeu, não teve referência, sim, ninguém fez isso com ele, e aí ele vai vivendo, né? Deixa a vida me levar, e ele foi encontrado pelo Senhor, a graça atraiu ele por meio do evangelho, ele vai, e assim, e ele não faz porque, talvez não é porque ele tá se negando a fazer, é porque ele não teve um exemplo, ele não teve instrução, ele não tem um... Porque lembra que Paulo disse, ó, sede meu imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo tá falando que, tá mostrando assim, ó, olha para Jesus, mas ó, eu sou um modelo a ser seguido, porque assim como eu olho para Jesus, você tem que olhar também. Então a pessoa Timóteo tinha uma referência. Então esse é um ponto. Então, e tem só outro, que quem não sabia, tá assistindo esse podcast. Já tá sabendo. E agora, meu amigo, acabou. Você é responsável por aquilo que sabe. Quando você chegar diante de Deus e falar, não sabia, ele vai tirar o replay do podcast. Não, agora você sabe, você tem que fazer. E eu acho que tem outro aspecto, que aí, isso é um fato também, que é um espírito de consumismo de uma geração, e isso tá dentro da igreja, isso tá sistematizado dentro da religião evangélica brasileira. São pessoas que querem apenas estar no ambiente para serem abençoados e não para servir. Isso eu acho que é falta de consciência de sacerdócio. Então acho que essas duas questões aí acho que são questões motivadoras. Verdade. Uma questão que eu penso pensando de forma que aqui a gente está pensando nas pessoas, nos membros da igreja que trata como opcional ser discipulado, mas pensando como a estrutura de uma igreja local, eu creio que Deus pode dar ênfases para algumas igrejas locais. Então, e tá tudo bem. Tem igrejas locais que têm ênfase em missões, tem igrejas locais que Deus deu uma graça para cura física e tudo mais. Tem igrejas que o forte é o período de louvor, de adoração. E eu acho que tá tudo bem com isso. Eu acho que o que não tá tudo bem é não colocar como central aquilo que Jesus falou que era central. E aí, assim, não, é porque a nossa igreja não é tão forte no discipulado, mas a gente é muito forte na cura divina, por exemplo. E o problema não é ser muito forte na cura divina. O problema é não ser em coisas que são tratadas como essenciais. Então, oração, discipulado, são coisas que são fundamentais. Então, a partir do momento que temos aquilo que é fundamento, existem graças que a gente, como comunidade, Deus deu uma graça pra gente fazer certo tipo de coisa. Mas acho que talvez essa questão das ênfases e não ver o discipulado como uma grande ênfase. Porque essas ênfases acabam sendo adornos, né? De certa maneira. Vamos dizer assim, sim, eu posso aqui, pôr esse quadro aqui, você não. Eu gosto mais de uma pintura só, sem nada. Beleza. Agora, fundamento... Sim. Seja uma casa quadrada, uma casa com telhado, uma casa não sei o quê...
vai ter que ter fundamento, porque senão vai cair. Sim. E né? às vezes a pessoa E é vai falar, isso. não, mas Deus me falou que cura. Vou Sim. sair do exemplo da cura, senão vai pensar que é implicância com a cura. Vou pegar do louvor, Sim. tá? Não, mas Deus me falou que a questão da música na igreja, tá bom, e pode ser que Deus falou mesmo. E é uma coisa que precisa ser investida mais tempo, atenção, do que em outras, tá tudo bem. Porém, existe um crivo de fundamento que são para colunas, todos. né? Uma colunas E o fundamentais para discipulado todos. Que faz fica parte disso. estabelecido E o discipulado faz parte disso. que quem trouxe essa polêmica foi o Bravo, não eu. Foi. E com exemplos específicos. E entrando por essa porta que o Bravo abriu, a gente tem que avaliar uma coisa que é um problema grave, que é qual que é o fundamento da casa. Porque, sem citar nome, mas vamos dizer que existe um ministério na Oceania fictício que é fundamentado na adoração. E aí o mundo inteiro começa a cantar a música e aí de repente rui. E acaba. E caos. E aí, mas por que acabou? Por quê? Porque tudo que estava sendo feito era baseado na adoração. Aí tem outro ministério que é focado, fundamentado na oração, que também é fictício, lá nos Estados Unidos. E aí, de repente, começa a ruir. Por que ele é assim, né, cara? Por que ele é Mas assim? por que começa a ruir? Porque tudo que está sendo edificado é em cima, é fundamentado Outro na fundamento. oração. É outro fundamento. Aí, o outro lá é sobre a presença. E, cara, a gente ama a presença, a gente busca a presença, a gente quer. Meu Deus. Mas se tudo que eu tô construindo é fundamentado na busca da presença, vai ruir. Então, e aí, tudo. Ação, aí o outro é social. Não, nosso foco aqui, nosso ministério é focado na obra social. Então, vai ruir. Então, porque Jesus, a igreja é fundamentada no evangelho. Cristo. Efésios 2:20. Né, os apóstolos e profetas estão edificando a igreja e a pedra angular é Cristo. Então, o evangelho de Jesus Cristo tem que ser o fundamento de qualquer igreja evangélica. E formar pessoas parecidas com Cristo tem que ser a prática. Isso é essencial, porque ele disse em Mateus 28, como é que a gente expande o evangelho? Fazendo discípulos. Então isso é inegociável. Só que a verdade, o que o Fábio falou, não é um problema. Porque pode ter uma igreja que vai ter porque você parece com Cristo e canta, você parece com Cristo e faz obra social, você parece com... Agora não posso ter obra social e Cristo está sendo formado em mim. E aí vai só questão de tempo, né? Até porque é um mandamento, né? Ele manda a gente ir, né? Ide e façam, né, por discípulos. Não é uma sugestão. Não é assim, ó, se você tiver um tempinho no final de semana, faça, né, por discípulos. Não, então é algo que a igreja ela não pode pensar em fazer outra coisa senão deixa está fundamentado muito saudável, né? Porque pegando todos esses exemplos, quando você é da música, que nem esses dias lá na igreja eu fiquei assim, tão feliz, porque tinha um rapaz, um dos ministros de louvor cantando tal, né? E cheio de unção, né? E terminou ali o louvor, a gente foi fazer a transição e orar por pessoas que iam para o Marajó, né? Fazer missões. E um deles era esse ministro de louvor. Pô, isso é tão legal, porque, cara, começa a mudar a sua música, porque você tá tocando a realidade, você tá e vendo, entendeu? E aí os caras fazendo discípulo, liderando um pequeno grupo e tal, essas coisas vão mudando. Eu não sou só um baterista, não, cara, eu sou um baterista que faz discípulos e entendo o papel da música no todo, né? Quando você senta com alguém com seus problemas e um casal querendo divorciar tal, sua pregação muda, sua música muda, tudo muda, né? Quando você se envolve com a missão de Deus, né? O Fábio, desculpa, o que ele falou é tão importante porque e aí todo mundo se garante naquilo que é bom, né? Então, não, a gente é bom em ensino, então a gente tá fundamentando tudo aqui no ensino. Aí o outro ali é bom no social. Então tá todo mundo fundamentando o que está construindo e chamando de igreja naquilo que sabe fazer melhor. Mas aí o que acontece é que se não for fundamentado naquilo que é essencial, que é o evangelho, e se não priorizar aquilo que Jesus disse que tem que ser priorizado, então a gente está se enganando. Então a gente achando que está agradando a Deus com aquilo que a gente faz melhor e não está fazendo aquilo que ele mandou a gente fazer. Tá bom. Eu acho que um outro ponto, assim, não sei se vai estar na caixinha misteriosa, né? R$2 um presente misterioso. Falar nisso é a tua vez. Essa passagem que talvez seja mais direta, assim, de fazer discípulos. Vão e façam discípulos. Muitas vezes eu acho que como ela tá num contexto ali de ide, façam discípulos, dá essa impressão de que quem vai é o missionário. Só se for para outro país. É o missionário, no sentido
não missionário de que estamos todos em missões e tal, mas é alguém que vai sair, vai lá para a África para poder fazer discípulo, e não o todo, né? Então, eu sempre falo que o coração dessa passagem não é o ID em si, mas é o que vai fazer quando for. Então, é o fazer discípulos. Então, o ID é poderoso, mas você chega lá, e por isso que a gente acha que vê tantos missionários que vão e chegam lá e ficam perdidos do que vou fazer aqui. Eu só tinha recebido uma palavra que eu tinha que ir. Eu fui, eu obedeci, e agora eu tô aqui e não sei o que fazer. O que tinha que fazer era construir um prédio e com cimento, e eu não era pra isso que eu queria vir. Eu tava vindo pra cumprir o ID. Tá bom, mas o cumprir o ID é fazer discípulos e botar cimento lá e erguer uma parede, pode ser que esteja totalmente ligado ao fazer discípulo. Então, eu acho que isso é uma das questões que eu acho que, às vezes, essa palavra discipulado perde um pouco de força às vezes na igreja, porque eu acho que às vezes ela é ligada sempre a um missionário transcultural que vai para um lugar para poder fazer discípulos, cumprir o ID, e não algo que é para toda a igreja, né? E é para qualquer discípulo, né? Sim. Eu tive uma experiência, né? Eu fui numa igreja fora aqui do Brasil, e eu cheguei lá e passei uma semana lá com eles, e eu comecei a ver coisas muito diferentes do que seria o normal, né? Estranhas. E na hora que eu comecei a pensar, cara, com que fundamento ele fez isso? Então ele era, tipo assim, uma pessoa bem bajulada por todos, e todos viviam em torno ali dele. E eu comecei a achar estranho algumas atitudes. A minha esposa também, a mulher, né, observa muito e falou, cara, isso aqui é estranho, isso aqui é estranho, isso aqui é estranho. Aí eu perguntei a história dele, né? Cara, como é que você começou isso aqui? E era, né, no país que era uma igreja de 600 pessoas. E nós começamos a conversar e falou assim, não, um dia acabou um culto lá de missões e eu falei, cara, eu vou. E o pastor não queria, ele pegou e foi. Eu falei, mesmo assim. Eu falei, cara, mas como é que foi? Pô, estudou, se preparou, alguma coisa? Ele falou, não, cara, eu vim pra cá e tudo, aluguei um espaço aqui, abri uma porta e comecei a discipular a pessoa. Eu falei, tá, mas quem é que você estuda? Ah, não, eu vejo um pedaço aqui de alguma coisa e pego o que é bom. E na hora que eu vi, o cara era um Frankenstein, mano. Você sabe? Frankenstein, um pedaço de cada. E, cara, a igreja hoje lotada, mas com bizarrices, assim, das mais terríveis. O Coelho conhece bem. Um pouquinho de cada lugar. E eu fiquei pensando de que seria o fundamento, né? Então, assim, eu creio que é bem complicado. Coelho conhece e bem. eu tenho até uma porta para poder abrir sobre isso, né? Quando a gente fala de fazer discípulos, é fazer discípulos para quem? Eu acho que é uma pergunta, né, importante. Porque eu conheci movimentos, né, voltados, né, para o discipulado, e aonde o discípulo era para quem estava ensinando ali, não para Cristo. Entendeu? Qual é o centro do discipulado? Quem é, né, o centro? Eu acho que é algo interessante que a gente poderia falar. É bônus, que não estava na caixa. Ele inventou uma pergunta que achou no papel. Isso é muito importante. Isso que o Marco falou porque Jesus, quando ele, naquele momento que ele está restaurando o coração de Pedro, ele faz a pergunta, né? Você me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Então não é vai lá gerar suas ovelhas e apacentar as minhas. Então eu acho que esse ato de discipulado é discipular pessoas para Jesus e não atrair pessoas para o meu projeto, não atrair pessoas para minha agenda, não atrair pessoas para trabalhar para aquilo que eu estou fazendo, Para a visão da minha igreja local. E vocês já repararam que a única pessoa que disse na Bíblia, meu discípulo é Jesus? Não tem nenhuma outra pessoa que disse para outra pessoa que é a pessoa que diz, fala assim, você é meu discípulo. É o problema de Corinto, né? O problema que houve lá, justamente que Paulo começa a carta quebrando divisão, tudo, né? Foi justamente porque um falava que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, isso causava divisão, né, entre eles. E eu creio que é uma porta para manipulação. É uma porta para muitas outras coisas, né, terríveis que, né, acontecem através disso. Muito bom. E quando encontra, né, esse que anseia fazer discípulo para si, sede de poder, com aquele que tem carências de aceitação, aí é uma bomba. Aí forma esse... Ferida paterna. Aí é a fórmula da seita. O que mais tem, né? E aí fica transvestido de fé evangélica, fica transvestido, né, de discipulado bíblico. E uma coisa que acontece muito é que quando alguma coisa acontece e que essa relação que estava se alimentando um do outro se rompe, essa pessoa que ficou ferida, ela não só deixa de crer nesse tipo errado de discipulado e entender que isso não é discipulado. Ela cria uma ferida com
Discipulado. Exato, com a palavra. Com a palavra. Então, ela vai pegar pessoas que estão vivendo isso de forma saudável e falar, não, isso aí eu já vivi, isso vai dar errado. Mas assim... Não quero. Exatamente. E aí vai criar uma ferida e ela desacredita do todo. E ela não consegue mais ver como isso é possível, né? E ela vai apontando o dedo pra todo mundo. Isso aí tá sendo enganado, não sabe. Isso aí, todo o líder é assim, todo líder era como era o meu líder. E aí vira uma bola de neve de engano, né? E acho que algumas situações se agravam ainda, porque quando Paulo vai dizer, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está imitando Cristo. Então a ênfase que ele está dando no discipulado dele, olha para Cristo. Quando as pessoas optam em fazer discípulo para si, e a pessoa não contemplou Cristo, quando aquela relação se rompe, não sobra nem a relação com Cristo, porque ela não foi introduzida na relação com Cristo. Né? Que não, rapidamente um desigrejado. Porque rapidamente um desigrejado. aquilo que ela viveu não era baseado no evangelho. Não era baseado no evangelho. É uma visão e aí ela vai chamar paternalista, né? ela vai chamar isso de discipulado. Depois ela vai ser uma militante contra esse ato de obediência, porque no romper da relação ela nunca contemplou o Cristo, ou, né? Ou era muito incipiente essa contemplação, não formou o Cristo nela. Então ela tá perdida e desacreditada. Aí não é só da prática do discipulado, ela está desacreditada no evangelho que não lhe foi apresentado, porque aquela relação não era uma relação, olha, para Cristo, era uma relação meu discípulo, né, meu discipulador, e comando e controle, esse ambiente de manipulação que é muito sério. E eu creio que tem até esse cuidado paterno, né? Eu acho que tem que ter esse cuidado ali paterno, mas nós Inicial, temos né? isso, mas temos que direcionar o centro. Quem que é o centro? Senão, às vezes até alguém que pode estar aqui vendo falar, não, mas lá na minha igreja acontece assim. Então, às vezes, o pastor não está de maldade sobre isso, né? Mas só que é bom a gente compreender o que a Bíblia diz sobre isso, né? E quando Paulo fala sobre paternidade, ele fala assim, eu gerei vocês por meio do evangelho. Então, ele está dizendo para Timóteo, né? Você é meu filho na fé. E sempre com Timóteo é um discipulado para ir embora. Entendeu? Então, a minha filha fez 15 anos. É essa consciência. Eu tenho mais 3, mais 5 anos. E ela vai ter que alçar voo e começar a cada vez ser mais independente. Então, o que eu preciso entregar para ela, eu não estando mais aqui? Só que muitas vezes a gente vai discipulando como se a gente fosse estar o resto da vida, né? Sim. Cordão, entendeu? Né? Pô, o umbilical da fica. Então, né? é um tipo de discipulado para enviar, de dívida, né? Fica. Assim, eu investi em você, agora você precisa. Então, vamos lá. Eu queria que o Bravo fizesse mais uma pergunta. Pode ir pegando, já vai lendo. Deixa eu só falar 2 coisas antes da gente ir para a próxima pergunta. Primeiro, nós somos presbitério da família de Zascope, ok? E isso que nós estamos conversando aqui não é perfeito na família de Zascope, ok? Não. Importante, um parênteses aqui, né? É o que nós desejamos, almejamos e ensinamos também, mas nós estamos totalmente em construção em relação a isso, e errando, acertando, mas tentando gerar essa consciência, esse alvo para todos nós. Então é isso que a gente deseja. Mas nós estamos aprendendo cada vez mais. Tem sido uma jornada maravilhosa e dolorosa. Segundo lugar, eu queria fazer um convite para todo mundo que está aqui antes da próxima pergunta, que é 20 de junho. Em Guarulhos, nós vamos ter a conferência Lidere como Jesus. E o tema desse ano é cultura de discipulado. Eu queria convidar você para estar lá com a gente. Toda essa mesa aqui vai estar lá. E nós vamos ter também Asaf Borba falando com a gente sobre discipulado. Nós vamos ter a galera do F-Hop liderando a adoração. Vitor Fontana, que é um dos jovens teólogos que eu amo dessa geração, vai estar lá falando sobre discipulado. Coelho vai estar lá. Nós vamos fazer mesas de discussão. Vai ser um tempo maravilhoso. Lidere como Jesus, 20 de junho. É um sábado em Guarulhos. E nós vamos ficar o dia inteiro, 9 da manhã às 9 da noite, numa imersão sobre essa temática. Então, se você quer crescer nisso que a gente está conversando aqui, se você quer ferramentas sobre isso, se você quer entender como é que estabelece uma cultura de discipulado, como a gente tem perseguido aqui na família de Zascope, queria convidar você para estar lá com a gente em Guarulhos, 20 de junho. Na descrição aqui vai estar o link para você fazer sua inscrição. Corre, são vagas limitadas, para você estar lá com a gente. Traz sua galera de liderança. Você que sente que é vocacionado, pode ir para lá também. Não é somente para líderes, mas também para futuros líderes. A gente tem um sonho: formar líderes sem fome de poder que vão liderar como Jesus. Então, você é o nosso convidado. Próxima pergunta, Bravo. Eu só... O Michael falou dessa questão da paternidade, ela é necessária.
mas sempre me vem à cabeça assim, ó, eu sou de uma família de muitos irmãos, né? Muitos com força. Muitos com força. E eu me vejo em várias situações, esse lugar de paternidade com os meus irmãos mais novos, principalmente. Sim. Mas nunca como substituição do meu pai. Interessante. Que eu acho que esse é o modelo da paternidade, muito bom né? isso. Que esse é o modelo Entendi. da paternidade, assim. Eu me vejo, embora, né, já estão tudo... O caçula já passou dos 40, mas e quando era menor, era assim... eu me vejo em várias situações, esse do irmão mais velho, que atua, né, nesse ambiente de paternidade, de responsabilidade, Legal. mas nunca era para substituir o meu pai. Porque assim, porque nunca passou pela cabeça de um filho que ele teria condições de assumir uma paternidade da qual ele carece também na substituição do pai. Eu acho que gerar, igual o Paulo fala, gerando por meio do evangelho, ele está gerando esse lugar de irmão mais velho Sim. para que ambos tenham o mesmo pai e alcancem estatura ambos diante do pai, né? Eu acho que essa é a perspectiva da paternidade, Como o irmão mais velho, que é né? como irmão mais velho. Muito bom. Quem tem a experiência de ser irmão mais velho já ajudou a cuidar. Porque já passou levou mais na tempo escola. com o pai, né? Sim, e já levou para a escola, e já ajudou, e já... Eu acho que Trocou essa fralda. já fez algumas coisas. Pagar na conta, né? Ajudou a pagar a conta, né? Mas já parou também, né? Vamos Próxima lá. pergunta. Essa é boa, hein? Eita. O que torna um presbitério mais forte? Pensamentos parecidos ou pensamentos diferentes? Então, as nossas reuniões de presbitério são sempre assim, tranquilas e sem nenhum tipo de não concordo. Não tem isso. Nada. Zero. Eu posso começar? Eu creio que a força, né, e a bênção de um presbitério e daquilo que o Senhor nos pediu, né, é muito claro na Bíblia que a liderança que o Senhor deixou para a igreja ela é sempre plural. Apesar de haver um líder ali, até de forma que organize o que está acontecendo, ela é plural, ou seja, são várias pessoas que expressam Cristo, vários homens, ali no caso do presbitério, que expressam Cristo, encontrando juntos a vontade de Deus para aquela comunidade local, né? E a força do que vai acontecer ali está em esse presbitério ser de pessoas diferentes, no sentido de dons, no sentido de visão de mundo por causa do seu passado e das suas experiências. Então é muito rico, né? Muito rico um presbitério ser composto de pessoas diferentes e pensam diferente, né? Agora, é claro que aí o que é igual? Nós precisamos ter o mesmo alvo. O que é igual? Nós precisamos ter um mesmo propósito, uma mesma visão. Então, assim como um time de futebol, que o goleiro, o atacante e o zagueiro têm funções diferentes, todo mundo quer a mesma coisa. No momento que a gente começar a tentar fazer gol contra, vai falir aquele projeto ali. Então, assim, a gente tem tentado aqui, né, e como testemunho, unir vários dons numa mesa. Para esses vários dons falarem, tá, o que você está ouvindo do Espírito, para a gente encontrar aqui o que Jesus está falando para nossa igreja local, né? Interessante que se você abrir o livro de Atos e botar presbíteros, você vai ver que não tem o presbítero da igreja. No singular não tem? Não, só no plural. Então os presbíteros de Éfeso, né? Os presbíteros de Jerusalém. Sempre no plural. Então é sempre no plural. Então você não tem o presbítero da igreja. Então é sempre tem duas passagens que são clássicas, né? Que é o concílio, né? Quando dá treta. E aí diz lá, e os apóstolos se reuniram com os presbíteros de Jerusalém. E aquela outra, que quando Paulo tá indo para morrer, né? Ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Então, você vai ver que o tempo todo tá falando de presbíteros no plural. Então, o conceito apostólico de igreja era um governo plural. Então, isso é um ponto. Agora, tem uma coisa que você falou, que é o seguinte, um presbitério é plural, então é formado de pessoas com graça diferente, unções diferentes, dons diferentes e histórias de vida diferentes. Então, isso tudo vai pesar, porque vai ter discordância, às vezes tem maneira de ver o mundo de forma diferente, porque a nossa história é diferente, a gente tem histórias familiares de vida, de formação, e não tem problema. E aí é o ponto qual que é o propósito comum. Por que nós estamos lutando em comum? E aí tem uma coisa que para mim sempre me vem quando se fala de presbitério, que é aquilo que a gente aprendeu com o Haroldo, que o presbitério ele tem 4 funções principais, né? Que é
que é os 4D, né? Que o Johnny, né? O Johnny gosta. O Johnny gosta, né? 4D, vamos. Presbitério 4D. 4D, olha aí. É um livro. Então, assim, a gente tá lutando pelo quê? Então, o presbitério, ele tem que trazer a direção Ok. para a igreja local. Então, o presbitério está dando a direção. Então, a música vai cantar aquilo que o presbitério está dirigindo. A missão vai funcionar. Então, tudo ao redor da igreja, o presbitério tá andando numa direção Tem a que o ver com o presbitério está governo, né? apontando. Está apontando para uma direção. A segunda coisa é doutrina. Então, podem ter várias pessoas pregando, pode ter várias pessoas ensinando. Que nem são presbíteros, às vezes. Exatamente. Jovens podem pregar, ensinar, Com mulheres. ênfases, com oratórias diferentes, com estilos diferentes. Uns vão ser teólogos, outros não tem problema, mas existe uma doutrina que é estabelecida pelo presbitério. Então tem o que? As palavras bonitas, né? Os axiomas, né? São os limites. Os limites. Então aqui a gente crê nisso aqui, ó. Então dentro disso aqui a gente tem pessoas que ministram. Então direção, doutrina, disciplina. Então vai ter momentos difíceis que alguém vai ter que administrar a disciplina eclesiástica e o presbitério é responsável por administrar isso. Inclusive Mateus 18 até o fim diz comungar e se for necessário tudo. E a última é defesa, né? Que é o presbitério Defender é como rebanho. se fosse alguém que tem que defender o rebanho dos lobos do falso evangelho. Então, se isso está claro, as discordâncias são menores, porque a gente está lutando por um propósito. A gente quer ver a igreja de Cristo ser edificada. Inclusive, a gente tá num dilema aqui, né? O 5D, dilema. Por quê? Tem 3 cariocas contra 2 paulistas. Não, a gente já ganhou, gente. Então, já 3 ganhamos, cariocas, 2 paulistas. E a gente precisa urgente levantar mais uma. E os flamenguistas são maioria também aqui. Ixi, Isso lógico que são. 2. Então, 2 São Paulinos, pô. não, ele não conta, ele não torce. Não, você perdeu. Não. Você Eu sou perdeu. o único que tem a cruz no peito. Voltando aqui para responder. Pra pergunta, coisas espirituais. Eu acho que uma coisa que fortalece o presbitério é como o presbítero respondeu a pergunta de João 21. Tu me amas? Porque esse amor vai se expressar de várias formas, né, nas expressões da graça. Porque se é um presbitério que ama Jesus, todos os embaixo, todas as tretas que tem, e elas se fazem necessárias, na minha opinião, elas não são de pessoas que estão amando a si, que estão amando o poder, que estão amando pessoas que estão amando a Jesus e que são comprometidas, né, com os 4Ds, estão comprometidas com o reino de Deus. Porque se por mais numeroso que seja esse grupo de pessoas, ou por menos que sejam só 2, mas se elas não estiverem amando a Jesus, ele tende a ser um presbitério que vai se diluir pela disputa de poder, pelo amor a si mesmo, porque resulta em idolatria. É verdade. É uma rachadura. É uma rachadura Tá lutando pela coisa errada. que aí não faz sentido, inclusive, nem Muito bom. permanência. Eu acho que tem que ser diferente, mas que saibam honrar a graça um do outro. Essa diferença não é competição, né? Exatamente, porque assim, pensa assim, no nosso contexto aqui, tá? A gente traz um problema, de um problema aí, a gente tem um problema que a igreja tá faltando os cultos, sei lá, vamos supor, os cultos estão vazios. Eu trago sempre o controle emocional. Os membros estão... Então, aí você vai pegar um mestre, ele vai falar o quê? Qual é normalmente a primeira ideia? Vamos fazer ensino. Vamos ensinar. Precisamos ensinar. Vamos pregar mais sobre isso. Exato, vamos pregar mais sobre isso. Essa é a saída. A saída do cara que é mais pastoral vai ser, cara, por que eles estão faltando? Vamos tentar nos relacionar com ele. Vamos visitar. Vamos perguntar, vamos entender qual o dilema que as pessoas têm passado, que tem impedido elas de ir pro culto. Então, são graças. Tem o cara mais profético, quer ver, ele vai só querer você. Então, Deus tá todo mundo. Deus tá nos julgando. Dá um chuta. Isso aí. Deus reprovou essa Assim, vamos não está aqui. bater todo mundo, mas não quer vir. Então não vem mesmo, vai embora e acabou. Melhor ainda. Ou se arrependa ou mete o pé e acabou. Então, assim, é uma maturidade que a gente vai tendo que encontrar juntos de, meu Deus, eu não penso assim,
mas eu entendo que a forma que ele pensa tem fundamento bíblico e foi uma graça que Deus deu a ele. Então, a gente precisa equilibrar em que situação que talvez a parte pastoral vai ter que falar um pouco mais alto para resolver esse problema, em que nesse outro problema, qual é a graça que vai precisar. E aí não tô falando só da graça dos 5 ministérios, mas de formas de... E aí até disso, por exemplo, aqui na brincadeira que eu fiz, né, meus irmãos aqui cariocas têm uma facilidade relacional, de hospitalidade, muito maior, entendeu? O paulista, talvez, em alguns aspectos, poderia ter uma coisa mais da organização, do trabalho, não sei o quê, entendeu? Então a gente vai achando essas graças e falando, tá, aqui na mesa, quem tem facilidade para isso aqui, nos ensine, né? Quem tem facilidade para aquilo, nos ensine, né? Nos lidere nisso daqui, né? Sim. E o interessante é que se dará ênfase para aquilo que vai fazer mais sentido, mas todos os outros vão completar para que essa ênfase aconteça. Né? Não é assim, então isso é... Não, só isso é seu trabalho, vai lá. O profético, então, vai resolver, você resolve. Nos lidere, né? Nos lidere, porque os outros dons estão à disposição e nós entendemos que a ênfase agora é esse aqui. Que isso... E o interessante é que isso pode e deve acontecer simultaneamente. Então, para esse problema, a ênfase vai ser pastoral. Mas quando você muda a pauta na mesma reunião, para essa situação aqui, vai ser apostólico. E às vezes, para chegar à conclusão de qual é essa ênfase que vai estar um pouco mais na frente da solução, é onde dá as discussões, vamos dizer assim. Não, eu acho que isso aqui a gente tentou várias vezes. A gente já tentou várias vezes pela via pastoral e não foi. A gente já tentou várias vezes pela via do ensino e não foi. Mas a gente já tentou várias vezes. Então, encontrar esse ajuste é um desafio, e é um desafio que a gente vai ter sempre. Bastante. Né? Mas, gente, quero fazer um testemunho aqui que o Douglas de fato é uma cópia. Pra qual câmera que eu falo isso, Pedro? O Douglas de fato é uma cópia. Câmera 2 aqui. O Douglas de fato é uma cópia. Ele é o único que não consegue ficar nervoso. Até o Michael Barroco, que é o nosso ursinho carinhoso. Ele já ficou nervoso ele em algum fica momento. Nervoso, fica. Ele fica, eu já vi. Não, ele fica bravo. Até o Michael fica bravo. Agora os 3 aqui... Agora, o Douglas... A gente veio pra escandalizar o Douglas. O pau pode estar quebrando, o pessoal tá batendo na mesa. O Douglas, gente... Eu falo assim, gente, calma. Vamos ouvir o irmão. Vamos ouvir. Agora deixa ele falar. O Douglas é uma cópia. É raro, mas só tem uma muito. pessoa que tira o Douglas do céu, que é o Davi. Só, o Davizeira, que é o filho dele. O resto, não essa pessoa não existe. Maico, e aí? Diferenças? Não. Só, eu achei que você ia falar dessa. Mas deixa eu só completar com uma coisa que eu queria enfatizar com a galera. Isso só vai funcionar, isso que a gente está conversando. E, de novo, isso aqui não é perfeito aqui, tá bom? A gente entende isso e a gente, às vezes, erra, né? E quer impor a nossa opinião e aí a gente volta e se arrepende e pede perdão pro outro e a gente vai construindo. Mas uma coisa fundamental, que não tem como sem, é uma amizade entre nós. Não pode ser uma equipe de trabalho. Não pode ser, vamos reunir para falar das pautas, vamos cada um para sua casa, né? Não, precisa de verdade estabelecer um relacionamento. E uma das coisas mais acertadas que a gente fez é que nós temos uma igreja caseira com as nossas famílias. Então a gente reúne uma vez por semana para abrir a palavra, para orar juntos e para comer e ter comunhão e ter as nossas brincadeiras e tal. Então a gente de verdade anda juntos, né? Tem amizade, então a gente sabe do que cada um tá passando, quando o filho de um tá doente, quando a esposa de um vai fazer uma cirurgia e quando alguém tá passando um problema financeiro, a gente sabe, né, o que nós estamos vivendo, e então isso é um fundamento para que essas diferenças funcionem como um time. Porque se isso começa a falhar, se não há amizade, aí a gente começa... Tem até uma frase que fala assim, quando o coração distancia, as entrelinhas começam a falar mais alto que as linhas. Aí eu mando no grupo, gente, não sei o que e tal. O que ele quis dizer com isso? Foi uma indireta pra mim? E não sei o que e tal. Não. Quando ele tem amizade, ele fala, mano, e aí? Eu vi você mandar uma mensagem lá, é sobre mim? É muito rápido, né? Mas quando não tem, aí começa com esse eu não posso confiar, eu não sei, e aí não vai funcionar. Então a liderança plural só funciona se, além de amar Jesus como o grande objetivo, a gente amar verdadeiramente uns aos outros. Né? Você sabe que eu tava ouvindo vocês e pensando aqui a importância de não caminhar, né, sozinho. Pô. Porque você liderar uma igreja sozinho, cara, você é morte. perde. Você perde muito.
Porque eu vejo até ali, né, entre a gente, às vezes eu tenho uma opinião. Eu ainda não falei, mas na discussão de dois ali, eu falo, cara, eu tô aqui aprendendo. Então, assim, eu tinha uma opinião e já mudei várias vezes a opinião. Ouvindo já. Né? Ouvindo, porque, cara, a gente não sabe de tudo. A gente não viveu todas as experiências. Sim. Então, essa forma, né, plural de trabalhar, né, para a igreja, governar a igreja, você se protege muito. Então, cara, a proteção ela é máxima porque ela quebra o orgulho. Então você pode chegar cheio de pompa ali, não, que eu tenho a experiência, e de repente alguém fala alguma coisa e você fala, cara, essa experiência não serve para isso aqui. Essa ideia era tão boa na minha cabeça. Funcionava certinho. E eu acho que é um dos aspectos do meu fardo é leve. Meu jugo é suave. No sentido também, cara, vamos nós 5 pegar essa mesa aqui, cara, cada um vai colocar um pouco de força e a gente aguenta. Agora, cara, levanta essa mesa aqui sozinho, move essa mesa. A gente vai fazer. A gente é obediente a Deus, a gente vai fazer. Mas aí é o burnout que a gente tá vendo, né? Lá no final. A gente é doente. Porque eu quis pegar o peso sozinho. É uma epidemia. Vocês estão, epidemia. O burnout pastoral, o Marco já lidou, já estudou sobre isso, né? Isso é uma epidemia. E tem a ver com isso, né? E tem muito a ver com esse isolamento. Esse peso, né? Isolamento. Esse peso solitário, né? Que é uma tentativa também de não se mostrar humano. Porque tem muitos pastores, e esses que optam pela caminhada isoladamente, para ele se isolar, ele precisa se colocar num Olimpo evangélico. Né? Então ele está num local inacessível. Só que quando Deus diz que não é bom que o homem viva só, e ele diz isso logo depois de ter dito que era bom, muito bom. Tudo que ele fez, né? Tudo que ele fez. Então há uma linha teológica que defende que, na mesma esteira que Deus disse, haja luz, houve luz, haja, ele vai e disse Deus, não é bom que o homem viva só, Deus cria essa dimensão da necessidade relacional. E quando um pastor se isola, ele é mesmo que se ele tivesse optado em não ir à luz, e não dormir à noite para se descansar, e não se alimentar. É vital para ele. E o burnout e todas essas doenças de ordem emocional se dá exatamente por ele estar sonegando a si aquilo que Deus estabeleceu como essencial para ele. E na vida ministerial não é diferente. Então, estar só e imaginar que é possível estar só contraria a mesma coisa, como se fosse possível achar que há vida sem que houvesse luz, sem que houvesse fotossíntese. E tem uma questão voltada à proteção forte, assim, né? Essa semana eu tive que tomar uma decisão, né? A gente teve que tomar bem assim, né? Foi difícil. E a gente chamou, né, o Marcão. Marcão, vem cá ajudar a gente nisso. Então, assim, na hora que a gente pensou juntos ali, a gente chegou num lugar onde não era o pensamento só de um, sabe? Mas era de uma comunidade ali, né? Pô, irmãos maduros que estavam pensando sobre algo, né, delicado. Muito bom. Então, quando você está sozinho, você toma uma decisão, às vezes, no calor da coisa. E quando você vê, você está sofrendo retaliações, não porque você fez a coisa certa, mas porque você fez a coisa completamente equivocada. Hoje, eu nunca tinha reparado, um salmo, eu estava ouvindo, um salmo era, eu acho 106, acho que era 106. E aí ele falava assim, de Moisés, nas águas de Meribá, né? Que é o que ele faz e não entra, e fala assim que ele falou sem pensar. Eu nunca tinha reparado esse salmo, assim, ele foi lá e falou, Deus falou um negócio pra ele, e, pô, Deus tá bravo com vocês, e bateu na rocha, né? E ele falou precipitadamente sem pensar, né? E é isso, né? Várias vezes a gente comete isso. E isso aqui é um freio, né? Porque uma prática que você vai desenvolvendo alguém vem falar com você e fala, então, deixa eu conversar com o presbitério. Entendeu? Aí você tem aquele tempo de respirar, de colocar a mesa, aqui nós vamos decidir. Lentifica, mas protege, né? Maico, próxima. A pergunta mais desconfortável. É sobre dança profética? Meu Deus. Quem tem liberdade para confrontar a sua vida? Uau. Muito bom. Muito boa. Mas essa pergunta defina a sua vida. A gente tá falando de quem? Do Acho que com o presbítero? presbitério. O presbitério. Do presbitério. É quem que fala na sua pessoal, vida? Porque não tem um teto, né? Tipo... Sim. Quem tem liberdade hoje, na forma pessoal, Douglas,
é essa mesa aqui. Claro que eu tenho o meu pai, por exemplo, tá próximo de mim, às vezes me chama a atenção de alguma coisa. Ele briga com todo mundo ele aqui briga, no caso. briga. O teu pai briga com todo mundo Não aqui. fica só em você, Não fica só em você, não. O Haroldo tinha essa liberdade, né? Hoje nós tivemos uma reunião, né, com o Abnério, que tem liderado a Ticum, e falando que nós queremos você mais perto, até para você ter essa liberdade de algo que você está vendo, você chamar a nossa atenção. Mas é uma pergunta fundamental para a gente tem que ter essa resposta, né? É que tem uma coisa, aí se eu falar um conceito equivocado, vocês corrigem. Eu acho que tem duas coisas que é mentoreamento e pastoreamento. São duas coisas diferentes. Que mentoreamento tem muito com alguém de fora que vem e ele olha, ele aconselha, tem mais experiência, ele né? traz instrução. E a gente tanto leva demandas e pede ajuda, e como ele olha e fala, isso aí que vocês estão fazendo não tá legal. Então esse mentoreamento, ele é muito importante, né? Então, mas o pastoreamento, ele tem a ver com aquilo. A gente volta na história lá do Jétro de Moisés. Tem que ficar comendo juntos, vivendo juntos. Porque assim, o Haroldo estava muito perto da gente. Mas tinha coisa. Mas só de estar em outra cidade. Mas tinha coisa que ele mora em outra cidade. Ele não tá online, né? Ele não tá no Instagram vendo nossos posts. Ele não tá vendo. Então ele não tá no dia a dia, entendeu? E tem coisa que só quem tá nessa mesa aqui que tá vendo. E aí eu acho que esse pastoreamento mútuo. Ele é muito mais profundo dentro do presbitério do que no mentoreamento. Sim, e eu não estou diminuindo o mentoreamento, não, que ele é necessário. Outras funções. Sim, importante. Mas eu acho que, por isso que existem muitos pastores desigrejados. Ele é pastor de uma igreja local, mas não é membro mas ele não é membro da igreja que ele pastoreia. Porque ele não está sendo pastoreado. E o Satanás inventou tem uma frase que Satanás inventou que o pessoal repete direto em conferência de pastores, e encontro pastor e café de pastor, aquele negócio que faz café de pastor, que é: pastor não tem amigos. Eu já ouvi isso várias vezes. Não, pastor não tem amigos, pastor não pode falar as coisas. Águia anda sozinho. Aí é já do teu pessoal aí. Não, é piada. Os dois estão tendo. Legal que o Bravo aqui, ó, só por debaixo da mesa aqui. Mas é interessante, por exemplo, você pega assim, águia, né? E a gente tem todas as características do animal, águia, visão e tal. Mas o animal que ele deu para nos definir como líder foi ovelha. E ovelha não anda sozinha. Se uma ovelha tá sozinha, ela tá perdida. Desgarrada. Né? E eu falei, essa ovelha vai morrer. E aí uma vez o Marcos Brunet me perguntou, né? Quem te pastoreia? Aí eu falo assim, olha, o Harold é bom, ele é um mentor, tal, mas a verdade mesmo é que o dia a dia, o pastoreamento do dia a dia tá dentro do presbitério. Então, eu acho que tem essas dinâmicas. Muito bom. E assim, tá dentro do presbitério de liberdade de uma estrutura de presbitério onde todos têm total liberdade por igual Sim. de falar uma vida de falar. Então não é um presbitério onde o líder principal fala com todos falam entre eles, mas e ninguém fala com... Assim, todos falando com todos, porque senão pode ficar muito fake, né? Não, eu sou pastoreado por todo mundo, e não é por ninguém. Então tem isso, eu acho que a gente tem, no nosso caso aqui, né, como foi a pergunta, tinha o Haroldo, né, hoje a gente, como ele falou, a gente tem essa conversa com o Abnério de esteja próximo. Esse olhar de fora, né? Desse olhar de fora. Tem isso aqui, e eu acho que na jornada tem irmãos, eu até hoje tenho irmãos que eu fiz na jornada de anos atrás, que até hoje tem liberdade e falam na nossa vida. Fala, tô reparando isso. Nossas esposas e a gente tem nossa esposa. Pastoreia que é a força. E quando elas se juntam, o Espírito Santo tem nome. Toda reunião, quando separa homens e mulheres, quando eu termino das mulheres, eu já sei que vai vir lavada pros homens. Aí tem que elas conversaram e agora ferrou pra gente. Tem uma coisa, só pra gente deixar claro, porque talvez tem gente que tá ouvindo aqui que nunca ouviu esses termos que a gente tá falando, presbitério plural, não sabe. E aí, só pra gente dizer o que a gente crê, né? A gente crê que o presbitério, ou seja, o governo da igreja, ele é plural, mas a gente crê que esse presbitério plural ele tem que ter um presidente, ou seja, um líder, né? Um líder que é um facilitador do presbitério. Desse presbitério. E no caso aqui é o Douglas, né? Ele que se lasque, mas ele que se lasca mais do que todos nós. Porque ele é uma cópia, né? E nós somos o caricatura. Né? Mas o fato do Douglas ser o pastor presidente e liderar o presbitério não quer dizer que
que ele não pode ser corrigido. Uhum. Que ele governe o presbitério. Na verdade, ele interna como um facilitador, mas ele não governa o presbitério de forma que o presbitério seja subserviente a ele, né? É. Nós nos pastoreamos mutuamente. Não é no caso de assim, ele tem uma visão, ele diz pra onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, e nós somos executores da ideia dele. Não, Não. a gente, que obviamente, chegar ele tem nessa uma ideia visão, juntos. É. e nós estamos aqui porque nós cremos também nessa visão, entendemos juntos de Deus disso, então nós vamos E trabalhar também, todos se a juntos, gente chegar num impasse, assim, chega numa hora, ele é um cara que vai, gente. Já que chegamos no impasse, Já vamos nessa chegamos nesse direção impasse, aqui. É o voto vamos de por Minerva. aqui. Então, a gente crê que isso é bom. Mas por que eu tô falando isso? Porque talvez as pessoas talvez vão ouvir, porque às vezes tem coisas que o pessoal chama de presbitério, Uhum. que tem um cara que ele é intocável ali. E aí, estruturas de seitas que criaram, né? Não toque no ungido do Senhor, Uhum. que ninguém pode falar na vida dele porque ele é o pastor. Ou seja, Deus fala na vida dele. E isso não é igreja. Esse cara, ele tá desigrejado e não congrega na igreja que ele lidera. Então, Isso assim, é muito importante. Eu acho que quando surge a pergunta, né, quem pode falar, acho que a reflexão que traz assim é quem falaria e não traria ofensa. É. E logo não traria retaliação, né? Porque o problema não é ofensa, é a retaliação, quando envolve. Quando vê o mês que vem, tá fora do presbitério. Tá fora Falou do um negócio. presbitério, e aí? Mas eu, conversando com um dos alunos lá na school, há uns meses atrás, ele me perguntou assim, ó, Marcão, como dizer algo pra alguém sem ofendê-la, né? Eu falei, olha, por muito tempo, nós nos preocupávamos assim, o que dizer. Aí depois foi nos dito que, olha, não é o que você disse que ofende, é o como você disse. Ok. E eu arrisco a dizer que o que e o como tem menor importância quando dentro de qual relação você diz isso. Tá. Porque se eu não tenho uma relação com alguém, eu vou ser o mais formal possível, o mais criterioso possível, e a pessoa vai se ofender. Exato. Né? Mas se é dentro de uma relação, eu sou o mais descuidado possível. Quem mais sofre com a gente são os nossos amigos, né? Os nossos descuidos, da maneira com que fala, né? nós dois disputa, né? Pau a pau. Mas é isso. Então a ofensa, e pode ser isso também, não tem a ver com o que vai ser dito, não tem a ver com o como, mas dentro de qual relacionamento está sendo dito. Então, um pastor, um presbítero, que relação ele tem com a sua igreja, que relacionamento é esse que ele tem, que ele se ofende quando alguém fala com ele. E aí depende do que depende do que seja. Pode ser uma coisa simples. O culto terminou tarde hoje. Ele já se ofende. E não está nem questionando os pontos teológicos do sermão dele. Então é dentro de que relação. Bom. Acho que esse é o... Agora, só uma coisa, só para, de novo, colocar conceitos, porque eu não sei quem está ouvindo, e não sei qual contexto que tem do que a gente está falando. E o que a gente está falando aqui é sobre pastoreamento e mentoreamento, mas se a pergunta é sobre confrontar pecado... eu ia entrar justamente nisso. Tá. Então, eu ia falar exatamente isso, porque então, agora eu abri a pergunta de novo, não. e a pergunta, na verdade, não é nem quem nos pastoreia. É assim, quem tem liberdade para confrontar? Qualquer pessoa. Assim como nós Quem como viu? pastores, Mateus assim como 2. nós como pastores podemos confrontar outras pessoas e temos que fazer isso em amor, temos que fazer isso falando a verdade em amor e a mesma coisa também, de volta, né? Então, qualquer irmão que veja alguma coisa que nós somos passíveis a confronto, podem nos confrontar sem que recebam retaliação por isso. Então, esses dias mesmo, eu falei de um jeito com um menino na hora e um músico da banda chegou pra mim, me chamou no canto e falou assim, cara, eu acho que o jeito que você falou ali foi meio errado e tal. E tipo assim, cara... É mesmo, tá certo mesmo. Então, deixa eu chamar lá o menino pra poder pedir perdão. Então, assim, isso é comum. E até a pergunta pergunta desconfortável. E, na verdade, é muito natural de qualquer pessoa poder falar e a gente ouvir. E, obviamente, não é que qualquer um pode nos confrontar que nós ficamos 100% de boa. Ninguém fica de boa quando é confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém sente saudade. Nossa, faz tempo que eu não sou confrontado. Então, assim, a gente não gosta. Quando a gente ouve, isso mexe com o nosso ego, isso mexe... Mas a gente precisa aceitar e saber o quanto que isso é importante, né? Então... Uma vez eu tinha uma reunião com a liderança, e aí
um convidado do podcast teve que mudar lá o horário dele e tal. Aí, tipo, coisa de 1 hora antes, meia hora antes, eu falei, gente, ó, não vou poder ter a reunião hoje porque eu tive que mudar um podcast, vou ter que gravar e tal. E aí eu lembro que aí passou assim um tempo, um dos líderes mandou pra mim, falou, cara, eu entendo e tal, mas quando você faz isso, você tá comunicando, ó, vocês têm menor importância, isso aqui é mais importante e tal. E aí você falou, na hora, tipo, desconfortável assim, mas cara, você tem que parar e refletir. Você fala, poxa, realmente, a minha desorganização aqui tá comunicando uma coisa que eu não quero comunicar e tal. E você pedir perdão pra liderança e tal, né? Então, é essa proteção, né? Isso é um processo, faz parte do processo de santificação, né? Hebreus 12 fala, né? Aquele que é corrigido, no momento que é corrigido, ele não... Gosto. Mas aquele que é corrigido, né? Que Deus açoita aqueles que amam para que eles participem da sua santidade. Então, esse processo de correção mútua tem a ver com a santificação da Igreja de Jesus. Né? Muito bom. A liberdade para qualquer um. Tem uma experiência interessante. Um adolescente, 14 anos, na igreja, parou na porta assim, eu não te vi mais aqui, eu no sábado, no squad. Falei, agora eu não veio mais, né? Não, mas tinha que vir. Falei, eu nem gosto de adolescente, quem gosta de adolescente, né? Aí ela, falei brincando assim, aí ela me chamou e falou, tio Marcão, quando você fala assim, machuca o coração dos adolescentes. E tinha outros adolescentes perto. Aí ficou, eu pedi perdão. Fizeram assim, né? Tinha uns 4, 5 lá. Tive que pedir perdão. Porque se aquela minha brincadeira, infeliz brincadeira, causa algum dano, e a pessoa ter, assim, um adolescente de 14 anos na frente poder falar, é esse ambiente de que qualquer um pode falar. Então, você falou de uma maneira infeliz que eu me expressei. Eu espero que a gente está construindo uma cultura que vai me proteger de uma situação mais grave futuramente. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o ambiente ali. Muito bom. Obrigado, meus amigos. Muito bom esse tempo aqui. E tem sido uma honra poder edificar a igreja ao lado de vocês. Obrigado mesmo, viu? Obrigado vocês que ficaram aqui com a gente, ouvindo, assistindo. E como eu disse no começo, se você gostou desse formato, eu queria que você colocasse comentário aqui pra gente. Primeiro que a gente faz assim, e que você comentasse aí qual é a liderança de qual igreja você gostaria que a gente convidasse aí. A gente vai olhar nos comentários aí, ver se a gente tem acesso a alguns desses líderes. Vai ser muito legal ter uma conversa como essa. De novo, 20 de junho, Lidere como Jesus, nossa conferência de líderes. E o tema desse ano é cultura de discipulado. Então, você teve um gostinho aqui do que a gente vai mergulhar lá no dia 20 de junho. Todo mundo vai estar lá, vai ser um tempo maravilhoso. Então, o link está na descrição. Faz sua inscrição, chama a sua liderança, vem todo mundo para Guarulhos pra gente ter esse tempo de imersão aí. Vai ser muito legal. Então, 20 de junho em Guarulhos, link na descrição para você fazer a sua inscrição. Também pega esse link, manda uma galera, manda nos grupos aí de liderança da sua igreja, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo abençoado. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! Se a gente não sabe bem, como liderança, como igreja, quem Cristo é, o que ele diz... Tem alguém que tem acesso ao seu celular? Tem alguém que tem acesso à sua vida? Se você não se submeter ao corpo de Cristo, Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Cop. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, se tornando um membro aqui do canal Dizascope, se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.